Olá, bom dia, esse é o Today. Hoje é dia 10 de dezembro, quinta-feira. Estamos começando mais um encontro diário nosso, de segundas a sextas-feiras, onde nós temos a possibilidade de conversar sobre saúde. Nosso propósito é trazer informação para que vocês possam ter melhor qualidade de vida. E a gente sabe que informação é algo muito importante, nos dá a possibilidade de fazer melhores escolhas. Então, nosso propósito de estarmos aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã, é justamente oferecer um conteúdo de informação para que você possa tomar as suas melhores decisões, fazer as suas melhores escolhas. Deixa eu ver quem está aqui comigo. O Jay Cobra está por aqui. A Dinice Trancoso também, a Marília Tomazini, Ju Norato, a Pati Sous, quem mais? Meldo Tfield, difícil. Analice Neves Bueno, conosco também, a Beatriz Souza, a Marinilda dos Santos, Gilca, Ivonete, na verdade, também conosco. A Ju falando assim, nossa, faz tempo que não te assisto, estava com saudade de informação boa. Legal, seja bem-vinda então, Ju Norato, que bom que você está por aqui hoje. A Maria Lúcia Simões de Souza conosco também, o Vanildo também, a Analícia Neves Bueno, o Denis Helder conosco também. Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui, algumas informações importantes dos sites de notícia. Tem algumas coisas interessantes aqui para a gente poder conversar e refletir. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, uma matéria para a gente discutir um pouquinho, né? A primeira que eu gostaria de mostrar é essa daqui, que Bolsonaro já havia dito há um tempo atrás que ele não queria saber da vacina chinesa, né? Os filhos dele, né, teceram alguns comentários, né, bem desagradáveis aí a respeito da China e da vacina, e falando que era oportunismo, né, a China estar oferecendo uma vacina para o mundo, já que eles também ofereceram a pandemia, ofereceram o vírus, umas coisas meio complicadas, né, de você falar pensando em relações internacionais. Mas aí a matéria está escrito assim, que o debate sobre a Coronavac, que é justamente essa vacina chinesa feita pelo laboratório Sinovac, né, racha grupo do governo federal que elabora plano de vacinação. Então veja só, o governo está rachado com relação às decisões, né, sobre a Coronavac, que é justamente a vacina chinesa. Especialistas escreveram carta para pressionar o governo pela compra do imunizante. Então você tem hoje uma pressão da comunidade científica sobre o governo para que ele tome uma decisão de compra da vacina feita na China. Bom, isso daí é uma coisa para a gente pensar, né? Porque minimamente estranho, né? A China ter o vírus levou-se um tempo para poder comunicar. Um país comunista, fechado, a gente não sabe o que acontece lá dentro, as informações não chegam. E aí, de repente, é a primeira a despontar aí com relação à sua vacina, o seu imunizante. É óbvio que a gente tem que pensar que, segundo os especialistas estão dizendo, antes mesmo do final do ano, a China já tinha conhecimento do vírus. Se ela já tinha conhecimento do vírus, ela começou primeiro do que os outros países a sua corrida por um imunizante, por um medicamento, por algo que viesse, né, controlar esse problema que já havia aparecido. Então é interessante a gente pensar dessa forma, né?
Eles não comunicam a informação, mas já estão trabalhando internamente para poder construir ou desenvolver, na verdade, uma vacina que sabia que seria necessário no mundo inteiro pelo grau de propagação do vírus. E lá no início, se eles tivessem dito, né, para o mundo que estavam tendo ali o crescimento, né, de número de casos de uma doença ainda desconhecida, obviamente as barreiras deveriam ter sido fechadas. Por que que o vírus se espalhou tão rapidamente para o mundo? Porque já era do conhecimento da China que havia circulação de um novo vírus, mas não era do interesse da China comunicar ao mundo que havia um novo vírus circulando. Esse vírus se espalhou, e depois que ele já havia se espalhado para vários países, aí sim a China foi e deu alerta de segurança. Então, ou seja, eles já estavam trabalhando. Algumas coisas parecem ser feitas de caso pensado. Não estou falando de teoria de conspiração, mas estou falando de algo minimamente estranho, né, acontecendo aí nesse meio. E o governo de São Paulo, então, ele diz que tem 10 estados que pediram a Coronavac. E nós temos uma disputa eleitoral. Daqui 2 anos nós teremos eleição presidencial e um dos postulantes ao cargo, né, de presidente é o governador do estado de São Paulo, Dória. Então ele tem travado uma luta intensa com o governo federal. E veja, nós temos um governo federal, ele é responsável, né, por toda a nossa federação, pelos estados. As decisões devem ser tomadas, né, junto ao governo federal. Porém, o Dória dizendo que 10 estados, né, estão procurando, né, o estado de São Paulo para conseguir a Coronavac. Então você percebe uma disputa já eleitoral também presente em todas essas discussões a respeito da vacina. E o Dória se colocando assim, falou, olha, eu sou governador de um estado, mas tem outros 10 estados que estão me procurando ao invés de procurar o governo federal. Ou seja, ele está querendo mostrar um grau de credibilidade, ele está querendo mostrar que ele tem a possibilidade de governar o Brasil de uma maneira diferente daqui 2 anos. Política. Agora, política sendo utilizada, né, nesse momento de dor, onde nós mais uma vez passamos de 800 número de casos, ou de mortes, desculpa, nas últimas 24 horas, é algo complicado. Eu não votaria em ninguém desse povo aí. Mas isso é coisa minha. Mas aí queria compartilhar com vocês isso daqui também. Covid, então, né, faz com que o número de mortes ultrapasse 800 mortos em 24 horas. Né? Então isso daí é algo para a gente pensar. É como que cresceu. Lembra que esses dias eu estava falando de 600 mortos? Agora já estamos falando de um número de 800 mortos. Veja que nós estamos crescendo rapidamente o número de mortos. Ou seja, a taxa de transmissão ou transmissibilidade da doença está aumentando novamente. E isso é a característica de uma segunda onda. Então devemos ficar muito espertos. Mas eu queria fechar essa nossa reflexão, né, de hoje de manhã falando sobre o Covid, trazendo para vocês essa informação aqui. Em países pobres, ou seja, principalmente os países da África, a cada 10 pessoas, somente uma a cada 10 terá a possibilidade de ter a vacina. Então, ou seja, quantos por cento da população será imunizado? 10%. 10%. A nossa realidade aqui hoje não é boa, 800 mortos, como eu destaquei. Mas nós somos um país que, mesmo não estando bem ranqueado entre as maiores economias do mundo, né, nós temos sim uma boa condição, comparado aos países pobres, principalmente da região da África. Ali a situação é caótica, pessoal, onde somente 10% da população vai ter chance de ser imunizada. 10%. Isso é muito triste. Por quê? Porque as outras pessoas que não forem imunizadas vão continuar vivendo, né, todos os dias o medo da pandemia. E eu vejo que essa pandemia ela tem matado muitas pessoas, não só por causa do vírus, mas por causa do psicológico que é afetado. Isso destrói com a nossa imunidade.
quando o nosso psicológico é afetado. E imagina as pessoas tendo a certeza de que não vão receber a vacina, mesmo que já exista a vacina. Que insegurança que essas pessoas terão. Como que vai ser a vida dessas pessoas, principalmente lá no continente africano. Então está escrito aqui, países ricos, ou pelo menos com capacidade para comprar doses suficientes para proteger a população da Covid, representam apenas 14% da população mundial. Depois, nós temos aqui, contudo, já detém 53% das vacinas mais promissoras, ou seja, 14% da população mundial tem acesso a 53% das vacinas que prometem aí um alto grau de imunização. Esse relatório ele foi divulgado no dia 9 pela People's Vaccine Alliance. Alerta que cerca de 70 países pobres ou em desenvolvimento só serão capazes de vacinar 1 em cada 10 pessoas durante o próximo ano, porque a maioria dos produtos mais promissores, entre elas a da Moderna e da Pfizer e da AstraZeneca, que é a da Inglaterra, já foram compradas pelos países ricos. Na Europa, nos Estados Unidos e na maioria dos países do leste asiático, os governos já compraram milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 e preparam os planos de vacinação para a população. No Reino Unido, a vacinação em massa dos grupos mais vulneráveis começou nesta terça-feira. E embora ainda aguardem pela aprovação das agências de medicamentos, os Estados Unidos e a Europa já encomendaram vacinas suficientes para imunizar as populações a partir das próximas semanas, enquanto os países ricos adquirem em massa as 3 vacinas para as quais foram anunciados resultados de eficácia. Os países mais desfavorecidos não terão capacidade para vacinar 9 em cada 10 pessoas. Isso é algo muito triste. Quando eu li essa matéria hoje pela manhã, eu fiquei pensando que nós vivemos num mundo de muita desigualdade. E isso é muito triste, porque muitas pessoas têm o mesmo direito à vida que nós temos, mas em virtude dos seus países, terem uma condição financeira diferente do nosso, e a nossa ainda ser diferente de outros, isso faz com que a população se coloque numa faixa etária de risco muito maior para essa doença. No início da pandemia, eu comentei com as pessoas que trabalham aqui comigo, dizendo o seguinte: eu temo por 2 coisas que possam acontecer nessa pandemia. E aí eles perguntaram o que era. Eu disse assim: a chegada do vírus na população mais pobre brasileira. Como que seria rápido a disseminação desse vírus nas favelas, por exemplo, onde existe muita aglomeração, onde as casas, você não consegue definir onde começa uma e onde termina a outra. As populações vivem muito próximas, a circulação de vírus seria muito grande. E realmente nós vimos isso acontecendo, como que o vírus ele se alastrou rapidamente entre a população mais pobre de favelas. Um segundo problema que eu via e que eu temia era quando o vírus chegasse nesses países mais pobres. E ele chegou. E quando chegou, ele chegou de maneira avassaladora também nessas regiões. E agora nós temos aí uma informação de que 90% dessa população não vai ter acesso a um imunizante, ou seja, algo que possa lhe garantir a vida. Elas não terão. Além disso, durante toda essa pandemia, as pesquisas têm mostrado uma triste realidade. A realidade de que as pessoas de pele negra ou preta, elas são mais susceptíveis à morte quando elas estão infectadas ao vírus quando comparado às pessoas brancas. E os países pobres, justamente esses que não terão acesso à vacina, 90% da sua população, majoritariamente, eles são formados por população de pele negra. Esse vírus talvez mate tanto a população negra quanto as atrocidades cometidas por Adolf Hitler matou os judeus. Parece até uma discriminação. E
realmente eu vejo dessa forma. Se a comunidade, né, global não se juntar para suprir a necessidade desses países pobres, nós vamos ver alguns países sendo praticamente dizimados pelo coronavírus. E isso é triste demais. Mas essa é a realidade que nós estamos vivenciando nesse momento. Se ela vai mudar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu posso orar. É a única coisa que eu posso fazer nesse momento por essa população. Que eles tenham a proteção da mão de Deus. Assim como Deus na Bíblia aparece sempre protegendo o seu povo e livrando muitas vezes o povo de pragas e doenças, que mais uma vez a mão de Deus, né, seja estendida sobre esses países africanos, aonde a grande maioria deles não vai ter a possibilidade de imunizar a população, deixando a população numa condição de risco para essa doença terrível, que tem matado muita gente no mundo, mas que tem o potencial de matar ainda mais pelas diferenças socioeconômicas. Vamos orar. Mas vamos refletir na condição que nós vivemos, nas oportunidades que nós temos e na chance que nós temos de encarar essa batalha de uma maneira diferente. Nós temos, muitas vezes, informação, nós temos condição financeira e nem assim tomamos os devidos cuidados. Nós deveríamos estar entendendo que essa segunda onda pode se tornar uma tragédia dentro do Brasil, talvez com um número de mortalidade até maior do que a primeira onda. Porém, eu vejo as pessoas levando de uma maneira muito relaxada, né, a possibilidade de aumento de morte e essa segunda onda que estamos vivenciando. Pela proximidade, talvez, da vacina no Brasil, dizendo já a respeito de doses que já foram compradas ou encomendadas, ou então que serão produzidas, com datas estabelecidas já para poder fazer a imunização, eu vejo que isso tem trazido um grau de relaxamento para a população. E não deveria ser assim. Deveríamos ter um grau de consciência muito maior. Isso faria a diferença na nossa vida, na nossa família e no nosso país. Eu vejo aqui que o Denis me fez o convite para podermos conversar. Vou chamar você, Denis. Conseguimos falar com o Denis. A Marília pergunta se tem algum remédio que ajuda a aumentar o HDL. Tem um remédio chamado exercício físico. A melhor coisa para aumentar o HDL. Estamos aguardando aqui o Denis, vamos ver se vai dar certo. A Márcia pergunta se podemos comer algas, se elas são consideradas vegetais. Sim, isso mesmo, pode comer sem problema nenhum. Denis, vamos lá, Denis, tomara que dê certo. A Fátima pergunta se o ômega 3 é extraído do peixe. Muito ômega 3 é extraído de alga. A maior fonte de ômega 3 são as algas. Alguns, sim, são extraídos do peixe, né? E outros são à base de linhaça. Ó, o Denis, não conseguimos conversar com o Denis. Poxa, que pena, viu? Vamos ver se mais alguém aqui está solicitando para poder participar conosco, porque infelizmente com o Denis não deu certo. Hoje os aviões estão animados por aqui, viu? Antes de eu começar já tinha passado alguns, já passou e vem mais por aí. Bom, até agora não encontrei mais ninguém aqui pedindo para participar. Deixa eu ver se eu acho mais alguém, que ainda dá tempo. Daqui a pouco começa a ficar inviável. Pelo horário, chamar alguém para poder participar. A Elonai pergunta assim, ó. Como sair rápido do efeito platô e voltar a emagrecer? Tem que tentar quebrar o ritmo fazendo alguma coisa diferente, Elonai. De repente você precisa dar uma mexida no cardápio, de repente você precisa aumentar a sua taxa de atividade física, né? Precisa trocar os horários, né, da atividade física, fazer alguma coisa diferente, algum tipo de aeróbico em jejum.
Então tem que quebrar o ritmo. O corpo tem que entender que é hora de começar a emagrecer novamente. A Emília diz assim, ó, o médico chinês que descobriu o coronavírus foi preso quando quis revelar o caso. Pois é. Depois a gente fica aí correndo atrás de uma vacina, né, trazida pela China. Eu não tenho nada contra o chinês, mas a questão é que a gente tem que avaliar o sistema político da China e como que eles demoraram para fazer os devidos comunicados para o mundo, dando a oportunidade do mundo já poder se prevenir de uma maneira diferente. Eu coloco, sim, na conta da China muito da mortalidade que nós vivemos nessa primeira onda do coronavírus. Se eles tivessem acenado ao mundo com a possibilidade de esse vírus, né, se deslocar da China e começar a circular pelo mundo inteiro, a coisa poderia ter sido diferente. Poderíamos ter fechado as barreiras antes. A própria China não deveria ter aceitado mais turistas e isso teria evitado essa tragédia que nós estamos vivendo hoje. Poderia sim se tornar uma pandemia, mas não na velocidade que se tornou e não com o grau de transmissibilidade mundial. Então, muito está na conta da China, sim. Por mais que eles não queiram, é deles. A Márcia diz assim, bom dia, doutor, eu gostaria de saber o que pode ser dor nos olhos, no tornozelo e punhos, veias inchadas e muita dor, por favor. Márcia, é muito efeito colateral aqui, né? Sintomas bastante aqui que você tem tido. E eu acho que isso aqui está cabendo investigação de uma doença autoimune, viu? Eu iria num reumatologista e faria um exame de FAM, que é um exame feito para poder verificar se você tem algum tipo de doença autoimune. Começaria a investigação por aí. Tratamento é só depois que tem diagnóstico, né? Então começaria dessa forma, fazendo a sua investigação. Olha só quanta gente está por aqui. Ninguém solicitou para participar. Só uma pessoa e não deu certo, infelizmente. Opa, tinha mais uma aqui, ó. A Adriane. Vamos ver se conseguimos falar com a Adriane. Ainda dá tempo. Temos aí uns 38 minutos, talvez dê certo. Vamos ver se conseguimos. A Emília diz assim, ó, o Dória está queimando em São Paulo. Fui reclamar de algo lá. Aí o atendente disse, quem mandou você votar no Dória? Caramba, tá desse jeito, Emília? Com certeza, você sintetizou muito bem essa política. Então, essa política da vacina aí, política do coronavírus, política de uma reeleição, não tá fácil, não. Ó, chamamos a Adriane, nada também, até agora dela conseguir participar. A Eliane faz uma pergunta muito interessante aqui, ó. Ela pergunta se comer o macarrão integral, se é um bom alimento, assim como o arroz integral. Não, igual o arroz, não. Não dá para comparar macarrão integral e arroz integral. É muito diferente. A velocidade de absorção deles é bem diferente. O arroz integral, numa escala que vai de 0 a 100, na escala de índice glicêmico, ele é 20. O baixo índice glicêmico vai de 1 a 30. O médio de 31 a 60 e o alto de 61 a 100. O arroz integral, então, é 20. Baixo índice glicêmico. O macarrão integral já é 36. Não que ele seja ruim, mas você pode observar. Se você comer a mesma quantidade de macarrão integral e de arroz integral, né, em dias diferentes, obviamente, você vai perceber que o grau de saciedade trazido pelo arroz integral é muito maior do que o grau de saciedade trazido pelo macarrão integral. Então, ele é muito melhor do que o branco, mas ainda não dá para se comparar com o arroz. Vedionei diz assim, ó, como comprovar que essas mortes sejam pelo Covid?
Como você disse, está sendo politizado a vida humana. Bom, a única forma que eles têm de comprovar é eles fazendo o teste depois. Agora, se os dados são verídicos, eu não sei. Na verdade, eu acho que os dados são subestimados e não superestimados, não. Por mais que o pessoal tente dizer que governos aí forçaram a barra, colocando aí um número de mortalidade mais alto do que o verdadeiro, jogando tudo nas costas, né, do governo federal. Eu não penso assim não, viu? Eu acho que a coisa é complicada. Eu vejo que tem muita gente que foi enterrado sem saber qual foi a causa-morte dele, se realmente foi por coronavírus ou não. Se a gente for observar, é bem provável que o número seja muito maior do que esse. A Carla, Regina pergunta assim: gostaria que falasse sobre a levedura nutricional. E eu acho ela excelente. Nutritional Yeast, vale a pena. É muito bom. Eu gosto da levedura nutricional, acho ela muito interessante, acho que pode ser incluído na alimentação sem problema nenhum. Ela agrega um sabor diferenciado às preparações culinárias que ela entra. Na hora de você fazer a preparação de um queijo vegano, ela é muito importante, né, para poder trazer mais o sabor próximo, né, do sabor de um queijo. E eu acho muito interessante. Em casa nós utilizamos, né? Utilizamos, gostamos e eu indico. Levedura nutricional. Acho muito bom. V. Dionei diz assim: eu não vou tomar essas vacinas. Pois é, a Fátima fala assim: ó, tem vacina e não pode ser vacinado. Que humilhação. Isso sim é racismo. Uma discriminação econômica. É uma discriminação econômica. É isso que nós estamos vendo. E isso é muito triste. Depois talvez até grave um vídeo sobre isso, porque é horroroso essa situação. Nesse momento, nós precisamos, né, nos juntar, os países, né, porque é para o bem da humanidade. É para o bem da humanidade isso. Não é para o bem de um ou outro país, né, é para o bem da humanidade. E uma coisa que a gente deve observar é que eu gosto muito de um exemplo, na verdade, que tem na Bíblia, quando a igreja cristã ela surge, e aí você tem a descrição da igreja cristã surgindo em Atos, né? E quando você começa a estudar ali, você percebe como os cristãos de Atos viviam, aonde aqueles que eram mais abastados dividiam com aqueles que tinham menor condição financeira. O auxílio, né, de uma pessoa para com a outra, coisa que nós não estamos vendo nesse momento entre países ricos e pobres, não. É claro que cada país tem que defender o seu interesse, mas não pode esquecer que ele faz parte, né, de um contexto global. Ele não é único. Então, nesse momento, nós devemos romper as barreiras, os limites territoriais e trabalhar de tal forma que o mundo todo consiga vencer essa pandemia. A Simone diz assim: ore por uma irmã da minha igreja, a Michelle, está grávida e internou ontem com Covid. A saturação dela estava bem baixa. Então, pessoal, pedido de oração aqui da Simone pela Michelle. Pois é. Ontem eu levei a Manuela no hospital e levamos a Manuela, eu e ela fomos, na verdade, no hospital, e ela tirou a radiografia. O médico disse que é de 4 a 6 semanas para ela poder ficar boa. Ela já completou 3 semanas de uso. Semana que vem vai voltar para poder fazer uma nova radiografia, mas talvez chegue aí até bem próximo do Natal ou entre Natal e Ano Novo para ela poder retirar a tala. Em um determinado momento, nós estávamos ali dentro do hospital, numa fila, mantendo o distanciamento entre as pessoas da fila, mas aguardando para poder ser atendido. E passou uma maca e, de repente, a mulher que trabalhava ali na entrada do raio-x da segurança, ela dizia assim: olha, se afasta, se afasta, se afasta, porque a pessoa que está vindo nessa maca está com corona, está com corona. Então aí se afastou, mas mesmo assim nós estávamos no mesmo ambiente. Então ontem passou uma maca com uma pessoa contaminada assim na minha frente, na frente da Manuela e das outras pessoas que estavam ali. Então assim, nós não estamos isentos de ter esse contato, né? E aí a Simone comentando aqui: vamos
orar pela Michele e também oro por mim aqui para que eu não tenha pego nada ontem, nem eu nem minha filha, para trazer essa doença maldita para dentro da nossa casa. Coisa terrível. Ir ao hospital nesse período aí não é bom não, fazer de tudo para não ir. Até agora a rainha do Reino Unido ainda não foi vacinada, por que será? Bom, disseram que ela não cortaria a fila, né? Só isso. Disseram que não cortaria a fila. Mas vamos esperar uns diazinhos aí, ver se ninguém morre, né? Querendo ou não, o cargo dela exige um grau de cuidado diferenciado, né? A Osanete pergunta assim, será quando que vai ter vacina para nós aqui em Goiás? O ano que vem, isso é certeza. Agora a data do ano, difícil precisar. Tudo vai depender dos acertos das próximas semanas, na verdade. Do acerto que de repente aí o Ministério da Saúde vai conseguir fazer. Se as vacinas fossem seguras, os líderes deveriam ser os primeiros para dar exemplo. Minha sugestão é pegar os governantes, principalmente o Dória, e levar para um posto de saúde aleatório e uma criança. Escolha a dose da vacina para eles tomarem. Aí começarei a acreditar. Ai, meu Deus. A coisa não está fácil, não. Ó, a Márcia Cristina diz assim, ó, que no Rio de Janeiro tem várias pessoas que estão usando o transporte público sem máscara, nas ruas também. O que se mais vê é gente sem máscara. Vai entender, né? Complicado. Cadê as perguntas, pessoal? Vamos lá. A Dulcinea Tobias Borges diz assim, doutor, eu emagreci 12 quilos. Muito bom, 12 quilos. Estacionei. Tenho 1,65 e estou com 75 quilos. Tenho artrose nos joelhos desde os 10 anos. Nossa, e foi... Só agora consegui emagrecer, mas preciso perder mais ainda. O que faço? Dulcinea, então entenda assim, ó. Para você chegar a ter essa redução de 10 quilos, você fez mudanças. E essas mudanças que foram feitas, elas já trouxeram um resultado que elas poderiam oferecer. Agora você tem que oferecer algo diferente. Vamos conversar aqui sobre esse algo diferente. A Elunai também fez essa pergunta, agora você também. E acho que a Elunai também emagreceu, foi mais ou menos essa quantidade de peso. Bom, vamos avaliar aqui, ó, quais são os principais fatores que acabam afetando a redução de peso. Acho que esse é um assunto pertinente, porque a maioria das pessoas que está aqui no Today querem emagrecer, porque mulher é o bicho mais insatisfeito que existe, né, com peso. De cada 10, né, 11 estão insatisfeitas. Eu digo que 10 querem emagrecer e só uma quer engordar. Mas vamos lá. Um aspecto importante que a gente tem que considerar é o seguinte. O nível de insulina que circula na corrente sanguínea, isso é muito importante para a gente conseguir ter resultado. Eu estou ficando amarelado lá. O nível de insulina que circula no sangue, isso é muito importante para que haja resultado no processo de emagrecimento. Uma das coisas que é menos especulado, digamos assim, com relação ao emagrecimento é o nível de insulina. A pessoa fala muito sobre atividade física, mexer no padrão de alimentação e tal. Sim, isso tudo é muito importante, muito importante. Mas eu queria destacar um pouquinho essa questão da insulina. Eu acho que isso é fundamental e vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, né? Tentar achar uma posição aqui que o sol bata menos no meu rosto. Abrir todas as cortinas hoje aqui, o negócio está brilhando agora. E a insulina é um hormônio que é produzido lá no nosso pâncreas, nas células betas que ficam dentro das ilhotas de Langerhans. O papel da insulina é ser um transportador de glicose na corrente sanguínea, fazendo com que essa glicose tenha a possibilidade de entrar dentro, né, das células para ser utilizado como fonte de energia. Então, o papel básico da insulina é esse, levar a glicose para dentro das células. Porém,
A gente sabe que quando o nosso nível de insulina fica um pouco elevado, devido a alguns fatores que geram resistência insulínica, essa glicose não consegue atingir o interior das células do nosso organismo e elas são destinadas para o fígado. O fígado é um órgão muito importante dentro do processo metabólico e uma das coisas que ele faz é justamente transformar a nossa glicose em triglicerídeo. Então eu vou transformar a glicose em gordura. Triglicerídeo é um tipo de gordura. Então veja, se eu não reduzir o nível de insulina circulando na corrente sanguínea, eu atinjo determinados platôs e isso faz com que eu não tenha possibilidade de continuar reduzindo o peso. Então vamos analisar aqui quais são os fatores que geram resistência insulínica, porque isso é muito importante para quem quer emagrecer. Se você entende isso, você pode destravar novamente a sua perda de peso e aí sim você vai chegar ao peso desejado. O que gera resistência insulínica? O primeiro aspecto, obviamente, é o próprio peso. Quanto mais pesado uma pessoa está, menor, né, é a quantidade de glicose que consegue chegar às células e maior é a quantidade de glicose que vai para o fígado. Então, a própria redução do peso é algo que já diminui a resistência insulínica. Então, com uma redução de 12 quilos, você já teve uma redução da produção de insulina e o nível de insulina circulando na corrente sanguínea com certeza já diminuiu. Porém, chegou no momento agora que você encontrou uma dificuldade. Então, o peso, quanto menor o nível de insulina circulando no sangue. Mas tem alguns outros aspectos que a gente precisa trabalhar aqui também, que é o seguinte. Uma coisa muito importante dentro desse processo é o controle do nosso nível de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse, ele também gera uma barreira, uma dificuldade para a insulina poder trabalhar. Então, aprender a gerir bem o nosso emocional está intimamente relacionado à redução de peso também. Pessoas que não sabem gerenciar, né, o seu emocional, elas tendem muitas vezes a gerar a resistência insulínica e ainda desenvolver um outro problema, que é buscar compensar a queda da serotonina, né, justamente buscando dopamina que é produzido no cérebro. Isso faz com que algumas pessoas comecem a desenvolver um comportamento compulsivo para comer mais carboidrato, mais gordura e comer também alimentos que sejam ricos em estimulantes. Então, nessa lista, nós temos os carboidratos refinados e os doces. Podemos incluir nessa lista também as fontes de gordura, como fritura. É muito comum nesse momento aí que as pessoas estão mal emocionalmente. Mas quando elas comem fritura, nós temos aí uma carga calórica muito alta, porque cada grama, né, de gordura gera para nós 9 calorias, ou seja, um valor bem elevado, né, calórico em cada grama de gordura que ingerimos. E as pessoas buscam um estimulante também, que aumenta a produção de dopamina no cérebro. O problema é que o próprio estimulante estimula a produção de cortisol e gera mais resistência insulínica. O alimento mais buscado nesse momento é o chocolate. Então nós temos que entender que se estamos mal emocionalmente, a comida não pode ser uma válvula de escape. Isso daí vai atrapalhar em muito o processo do emagrecimento. Primeiro pela resistência insulínica, depois pela ingestão calórica de comidas que a gente chama de calorias vazias, aonde essas calorias elas vêm de alimentos com poucos nutrientes, né? Ou praticamente nada. Às vezes zero fibra, com muito pouca vitamina e mineral, porque é alimento refinado. Porém, alimentos que são concentrados na carga glicêmica, muita glicose e também muita gordura. Isso é um problema. Bom, gerir o emocional é algo fundamental para quem quer emagrecer. Porém, devemos lembrar aqui algumas questões importantes. O nível de cortisol que circula no nosso sangue, ele tem 2 picos durante o dia. Tem um pico que acontece entre 9 e 10 da manhã e um outro que acontece entre 4 e 5 da tarde. Nesses 2 horários, a nossa tendência é aumentar o nível de cortisol na corrente sanguínea, o que gera muitas vezes esse desejo por uma determinada compulsão alimentar, um determinado alimento, né? Comer de maneira compulsiva. Mas temos também um pico de cortisol que acontece na madrugada, que é aquele que te desperta, que te ajuda a acordar. O mais importante do que você conhecer os horários de picos de cortisol é você conhecer o que faz ele cair durante as 24 horas do nosso dia. E isso é o sono. Uma das coisas que eu vejo que mais dificultava os meus pacientes a emagrecerem era justamente o padrão de sono deles, onde eles dormiam tarde,
E isso não contribuía para ter a redução do cortisol que nós desejávamos. E não dormindo cedo, não baixava o nível de insulina. Se eu não conseguir baixar o nível de insulina, o paciente não emagrece. Chega numa hora que ele chega num estágio onde não há emagrecimento. Então é necessário melhorar o padrão de sono. Esse é um aspecto muito importante. Então, eu não sei o horário que vocês dormem. Porém, se vocês querem emagrecer, é bom que vocês se conscientizem que o mais próximo possível das 21 horas e 30 minutos é o ideal. Tem gente que vai falar assim, eu só consigo dormir às 11. E aí minha pergunta é, você está dormindo às 11 se esse é o horário máximo, né, que você conseguiria dormir em relação à proximidade das 21h30? Tem gente que fala assim, eu não consigo dormir antes das 11, mas também não dorme antes das 11, né? Eu não consigo dormir, é isso mesmo, antes das 11, mas vai dormir 2. Mas antes das 11 é 11, né? 11 já seria antes. 10h50 seria antes. Então, o mais próximo possível das 21h30. Isso é um aspecto importante. Outra coisa. Se você começa a fazer atividade física, você gera um benefício gigantesco no processo de emagrecimento. O exercício físico ele ajuda muito mais o processo de emagrecimento do que as pessoas realmente pensam. Então, eu vou dizer aqui quais são as vantagens de fazer uma atividade física e qual tipo de atividade física deveríamos fazer se o propósito é o emagrecimento. Então, veja só. Um aspecto importante do exercício físico é que ele aumenta a taxa metabólica, ou seja, o gasto calórico aumenta. Se eu aumento o gasto calórico, eu estou fazendo com que o meu organismo precise de mais energia para poder se manter. Se eu não aumentar a quantidade de calorias que eu estava ingerindo e que estava só mantendo o meu peso, automaticamente eu já começo a perder, porque eu gerei um déficit. Então imagina, antes eu precisava disso e comia isso. Agora eu preciso disso, continuo comendo isso, só que agora gasto isso. Ou seja, eu gerei um déficit, é como se eu tivesse jogado isso daqui para baixo. Então é importante a atividade física porque ela aumenta a sua taxa metabólica total do dia. Então isso é muito interessante. Gera um déficit calórico. Claro que se você conseguir reduzir um pouco a ingestão de calorias, vai ser muito melhor. Principalmente as calorias ingeridas na noite. Essas são as que mais trariam benefício para uma pessoa que queira emagrecer. Se possível, fique até sem o jantar. Aí você vai conseguir emagrecer de uma maneira diferente. Mas quando você faz atividade física, você aumenta então o gasto calórico, mas diminui a resistência insulínica, que é justamente o processo que eu estou citando aqui, que é muito pouco abordado, mas que é fundamental para quem quer emagrecer. Diminuir a resistência insulínica. Então, olha só que coisa importantíssima que nós precisamos considerar aqui. Ó. Quando eu faço atividade física, eu aumento a necessidade de glicose dentro da célula. Se essa glicose que estava no sangue e não entrando na célula iria para o fígado para virar gordura, entrando na célula eu já paro de produzir gordura. Então, esse já é um fator muito bom. A glicose está entrando na célula. Quem força a entrada da glicose na célula é o exercício físico, porque ele aumenta a demanda de energia dentro da célula, que é necessário dentro da célula. Então, a glicose tem que entrar. Então, o exercício físico ajuda muito na redução da produção de insulina pelo pâncreas. Diminui muito a resistência insulínica. Então, veja, já trouxe 2 vantagens aqui do exercício. A primeira é aumentar a taxa metabólica basal. A segunda é fazer com que mais glicose seja necessário dentro da célula, ou seja, eu diminuo a quantidade de glicose que vai para o fígado e vai virar gordura. Fazendo com que eu tenha uma necessidade de glicose maior, tem um terceiro benefício, que é diminuir, então, a quantidade de insulina circulando na corrente sanguínea. Porque eu gerei demanda da glicose dentro da célula, então eu não preciso de tanta insulina, a glicose está de portas abertas, a célula está de portas abertas para receber a glicose. 3 benefícios já. Vamos para um quarto benefício do exercício físico aqui. Quando eu faço atividade física, eu aumento a produção de mitocôndrias dentro da minha célula. O que é essa mitocôndria? É a usina produtora de energia do meu organismo. Tem muita gente que faz atividade física e aumenta o número de mitocôndrias. E diz o seguinte, é muito interessante, eu já ouvi isso aqui de vários pacientes. Eles dizem assim, que incrível, eu estou fazendo atividade física e estou sentindo menos fome do que eu sentia antes de fazer atividade física. Não deveria ser o contrário? Porque essa seria, digamos assim, a ordem normal das coisas. Eu aumentei a demanda de energia, eu deveria sentir mais fome? Não, não é assim que acontece. Então, o exercício físico ele ajuda a controlar a nossa fome. Por quê?
Porque se eu aumento o número de mitocôndrias na célula, eu consigo produzir mais energia com a mesma quantidade de comida. Então a pessoa começa a fazer atividade física e diz assim: uau, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou fazendo exercício físico, não mexi no meu cardápio, mas eu estou me sentindo mais disposto, eu sinto que eu tenho mais energia. Isso é uma coisa comum que acontece entre as pessoas que fazem atividade física, principalmente aquelas que eram sedentárias e começam a fazer atividade física. Então, olha só que aspecto interessante, né? Eu sinto menos fome, mais disposição, mais energia fazendo atividade física, pelo aumento do número de mitocôndrias. Então, aí, bota na lista do exercício físico também outra coisa interessantíssima, porque isso vai ajudar a pessoa a sentir menos fome. Menos fome. Um outro benefício é que quando você faz atividade física, você aumenta o que a gente chama de VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É o volume de oxigênio máximo que nós captamos. E isso aumenta durante a atividade física. E o que o oxigênio tem a ver com esse processo todo aí que você está falando de emagrecimento, resistência insulínica e assim por diante? O oxigênio, ele é muito importante dentro das nossas células. Quando a glicose entra na célula, e veja que eu estou dizendo que o exercício físico aumenta a quantidade de glicose na célula, essa glicose ela passa por 10 passos iniciais de bioquímica, né? Um estudo bioquímico. É chamado de glicólise. Lise quer dizer quebra, então quebra da glicose. Então são 10 passos de uma via chamada glicólise que vai quebrar a sua glicose e vai formar um composto final. Uma glicose vai originar 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato, agora vai entrar a questão do oxigênio, então presta atenção. Esse piruvato, que foi formado a partir da glicose, ele tem 2 caminhos a seguir. Ou ele vai tomar uma rota metabólica para a produção de energia, que a gente chama de rota metabólica anaeróbica, ou seja, que não tem o uso do oxigênio, aonde nós vamos ter como um produto final lactato, então é chamado de via do ácido lático. Essa via de produção de energia através, né, da falta do oxigênio, ela produz energia, sim, ATP, mas numa quantidade muito pequena. Ou seja, quem respira mal, nota isso, hein? Quem respira mal tem dificuldade para emagrecer, porque oferece menos oxigênio para as células e essas células não conseguem aproveitar bem a glicose que veio da alimentação. Então, a taxa de produção de energia para quem respira mal é menor. Quando você vai fazer atividade física, você aumenta a captação de oxigênio, leva mais oxigênio para dentro das células. E aí você começa um outro processo. Ao invés de fazer ciclo, né, do ácido lático, você vai fazer um outro ciclo, chamado de ciclo de Krebs. E depois, a cadeia respiratória. É aí que eu queria chegar. Cadeia respiratória. Se é cadeia respiratória, é óbvio que para acontecer esse processo, ele precisa de oxigênio. A célula precisa do oxigênio. Então, quando você faz atividade física, você aumenta a quantidade de oxigênio. E você aumenta em muito a oportunidade de você ter um ganho de produção de energia com a mesma quantidade de alimento que você comia. Então, a atividade física aumenta dessa forma o nosso controle da fome, tanto aumentando o número de mitocôndrias, quanto oferecendo mais oxigênio para dentro das células. Aí sim, nós vamos ter condições de produzir mais energia com aquele alimento que comemos. E vamos conseguir comer menos e ainda assim nos mantermos saciados. Comendo menos, você vai gerar então um déficit calórico, o que vai favorecer a redução de peso. Mas veja, a atividade física, ela chama a glicose para dentro da célula, ela aumenta a produção das usinas produtoras de energia, que é a mitocôndria, ela traz o oxigênio, que é um combustível importante nesse processo, e faz com que a gente aproveite melhor aquele alimento. Isso faz com que a gente tenha mais energia com menos calorias. Olha que coisa interessante! Mais energia com menos caloria. E favorece, então, obviamente, a redução de peso. Favorece a redução de peso. Então, dentro desse processo de emagrecimento, o exercício ele é chave para nós, para a gente conseguir reduzir o peso. Mas ainda tem uma outra vantagem do exercício. Eu tenho um exercício específico chamado musculação, que ele atua no meu músculo, promovendo microlesões. Quando esse músculo ele é reconstituído
quando ele, durante o processo do sono, por isso o sono é importante para nós, que o GH é produzido no primeiro tempo de sono, das 21h30 até as 2 da manhã. Nesse momento, nós estamos reconstituindo as células, deixando elas cada vez mais fortes. Estamos aumentando a quantidade de músculo que nós temos no nosso organismo. Quanto mais músculo nós temos, mais calorias nós gastamos. O músculo é um tecido muito ativo, diferente da gordura. Quando você olha para a gordura, o nível de hidratação de um tecido mostra quantas calorias ele gasta. A gordura, por exemplo, tem 15% do seu peso formado por água. O músculo tem mais de 80%, ou seja, é muito diferente o gasto calórico de um e do outro. A gordura é como se fosse um tecido preguiçoso, que não quer saber de gastar calorias, né? Agora, o músculo é um tecido ativo, um tecido que gasta muitas calorias. Então, quanto mais atividade física eu faço, associado a um bom padrão de alimentação, oferecendo aí as fontes que eu preciso para a reconstituição da musculatura, principalmente considerando a questão da proteína, e uma boa noite de sono, vai fazer com que eu comece a aumentar a quantidade de músculo. Quanto mais músculo eu tenho, mais calorias eu gasto, mais isso favorece a perda de peso. Então, algo que muitas vezes é negligenciado por pessoas que querem emagrecer é a questão da musculação. Porque ela entende assim, mas se eu fizer musculação, quando eu subir na balança, eu não vou ver diferença na balança. Talvez não mesmo. Porque você subindo na balança, você está medindo o seu peso corporal, mas não a sua composição corporal. E é a sua composição corporal que nos interessa. Então é importante para quem está emagrecendo ou quer emagrecer, que ela tenha um companheiro nesse processo, que é uma fita métrica, para ela ir medindo as diferenças que estão acontecendo em várias circunferências do organismo, para que assim a gente possa realmente mensurar. Opa, diminuiu o tórax, diminuiu cintura, diminuiu o abdômen, diminuiu o quadril, mas aumentou coxa, aumentou panturrilha, aumentou braço, o que está acontecendo? Bom, coxa, panturrilha e braço são regiões que têm músculo. Já essas regiões de tórax, abdômen, cintura e quadril são regiões de mais depósito de gordura e menos músculo. Se eu tenho reduções nesse eixo central aqui do organismo e tenho aumento nos outros, quer dizer que eu estou aumentando a massa magra e reduzindo massa gorda. Por isso, na balança não dá tanta diferença. Mas você está criando aqui um alicerce para um resultado espetacular. Então, é muito importante esse detalhe. Devemos observar que a atividade física é algo fundamental dentro do processo de emagrecimento. Ainda pensando na redução da quantidade de insulina que eu como, que eu produzo, eu preciso levar em consideração o que eu como. Por quê? Porque determinados alimentos, eles estimulam mais o seu pâncreas a trabalhar do que outros para a produção de insulina. Então tem essa escala de índice glicêmico que eu citei. Quando pensamos em índice glicêmico, nós devemos analisar o seguinte: determinados alimentos eles são absorvidos muito rápido no intestino, a glicose. Essa glicose chega até a corrente sanguínea e o cérebro então manda mensagem para o pâncreas: olha, o nível de glicose subiu para tanto. E aí o pâncreas já sabe, então eu preciso liberar tanto de insulina. O que eu preciso é isso aqui, ó. Imagine que você vai consumir glicose, né? Vai comer um alimento que tenha carboidrato. Ele deve subir lentamente, nunca fazendo um pico. Se a glicose faz um pico, muita insulina. Eu quero baixar a insulina. Então, uma das formas de reduzir a insulina é buscar alimentos que tenham um índice glicêmico baixo. Então, vamos citar aqui os alimentos e classificá-los dentro daquilo que eu já havia comentado, o índice glicêmico de 1 a 30 baixo, 31 a 60 médio, 61 a 100 alto. Vamos colocar alguns alimentos aqui, ó. Por exemplo, as leguminosas: feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço e amendoim. Todos vão ter um índice glicêmico mais baixo do que 30. Ou seja, são alimentos que vão ajudar a controlar o nível de insulina na corrente sanguínea. Porém, tem uma pesquisa que é realizada pelo governo chamada Vigitel. É uma pesquisa da vigilância sanitária feita por telefone, por isso esse nome Vigitel. A cada 2 anos essa pesquisa é feita. E a cada 2 anos os dados têm mostrado que as pessoas têm reduzido o consumo do feijão. E aí eu fico pensando, será que as pessoas estão reduzindo o consumo do feijão porque elas estão comendo mais grão de bico? Ou então elas reduziram o feijão porque elas estão comendo mais lentilha? Não, elas estão comendo mais ervilha. Não. As pessoas simplesmente estão partindo por uma alimentação cada vez mais industrializada.
Nessa alimentação mais industrializada, uma das coisas que falta é a fibra. Essas leguminosas, elas são muito interessantes porque o carboidrato presente nelas não é absorvido pelo nosso organismo. Por isso que todo mundo que come aí feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, soja, tremoço, amendoim, reclama assim, eu como esses alimentos, ele me dá gases. Sim, por quê? Porque ele tem um carboidrato presente nele que é chamado de rafinose e um outro chamado estaquiose. E nós não temos as enzimas específicas para fazer a digestão desses carboidratos. Porém, nós temos bactérias intestinais que vão fermentar esses carboidratos, por isso a produção de gases. Porém, eles são riquíssimos em fibra e eles vão ajudar a segurar a velocidade de absorção do carboidrato presente nos alimentos. Então, isso é algo muito interessante. Além do índice glicêmico dele ser baixo, ele ainda vai ajudar a baixar o índice glicêmico de outros alimentos. Agora, o arroz integral é 20, como eu falei para vocês. O parbolizado é 38, já quase dobrou. E o branco é 55. Então veja que do integral para o branco eu praticamente multiplico por 3 a velocidade de absorção intestinal. Ou seja, 3 vezes maior a chance de formar gordura comendo o arroz branco, quando comparado ao arroz integral. Então o arroz integral é excelente no processo, porque ele altera muito pouco o nível de insulina circulante na corrente sanguínea. Agora vamos para outros alimentos. Vamos falar de algumas frutas, por exemplo. Dentre as frutas, eu tenho a banana pouco madura. O que é uma banana pouco madura? É uma banana que tem a casca amarela sem pintas pretas. A velocidade de absorção da banana pouco madura é 31, ou seja, muito boa também. Eu gostei muito dessa informação quando eu descobri, porque a banana ela é um alimento que sustenta, mas tem uma absorção lenta. Mas ela tem que estar com a casca amarela sem pintas pretas. Quando a casca fica amarela, cheia de pintinha preta, ela fica mais doce, porque ela desidratou. Então você está concentrando ali o açúcar dela. Fica mais doce, só que a velocidade de absorção também muda bastante. A velocidade de absorção da banana madura, que é aquela banana com a casca amarela cheia de pintinhas pretas, é 62. Já é um alto índice glicêmico. Então veja que esse é um aspecto muito importante para quem quer emagrecer. Devemos observar essa velocidade de absorção intestinal, né, do carboidrato. E a banana dobra o índice glicêmico dela conforme ela vai amadurecendo. A maçã é 36, a pera é 36, o pêssego também é por volta de 36, ou seja, ótimos alimentos aí com índice glicêmico mais baixo. Agora, quando a gente pensa no mamão já é 62, né? 64, desculpa. Abacaxi 66. Você nunca vai querer aquela fatiazinha pálida, né? Com cara de doente ali, de anêmico. Você vai querer aquela bem amarelinha, meladinha, não é? E ali o índice glicêmico vai para 66, né? Então muda bastante o índice glicêmico. Outros alimentos aqui nessa escala para a gente falar. Batata doce, 54. Então veja, ela é um pouquinho aí, um ponto, né, abaixo do arroz integral, ou do arroz branco. Porém, ela tem fibra, ela tem nutrientes. Então, o índice glicêmico dela não é dos melhores da batata doce. Mas ela tem nutrientes diferente do arroz branco, que tem 55 de índice glicêmico, mas já não tem mais vitaminas, minerais e nem fibra. Um aspecto a se pensar. Mas a batata inglesa é um dos grandes vilões. A batata inglesa, o índice glicêmico dela é 87. 87. Isso se for cozida, se for frita, aumenta. Então, olha só que aspecto importante para a gente avaliar, né? O índice glicêmico da batata inglesa é 87, ou seja, um alimento que realmente favorece ganho de peso. Quer emagrecer? Fuja da batata inglesa, fique o mais longe que você puder dela. Isso é algo muito importante para ser considerado. Vou destacar outros alimentos aqui. O açúcar, aquele que é utilizado nos doces, né? O açúcar vindo da cana-de-açúcar, a sacarose, o índice glicêmico dela é 67, então alto índice glicêmico também. Um refrigerante é 72, alto também. Depois nós podemos incluir aqui nessa lista dos altos, né, os cereais matinais, não esses cereais matinais integrais, né? O cereal matinal normal. O cereal matinal, o índice glicêmico dele é 92. O macarrão instantâneo é 91. O pão branco é 72. Ou seja, veja que a maioria dos alimentos consumidos pelas pessoas são os alimentos de índice glicêmico mais alto. Os doces, 67. O macarrão instantâneo, 91. Um cereal matinal que a pessoa acha que é saudável, mas compra o sucrilho lá para o filho, 92. Né?
A batata inglesa 87, a batata frita vai lá para mais de 90, né? Sobe um monte. Então esses alimentos são os alimentos mais perigosos, que mais aumentam o índice glicêmico. Então nós devemos ficar com o nosso cardápio mais com cereais integrais, né? Aveia, arroz integral, os grãos, eles são muito interessantes no processo porque eles não alteram praticamente o nível de glicose sanguínea, porque o carboidrato dele não é absorvido. E ainda devemos incluir muitas frutas de baixo índice glicêmico ou médio. Devemos incluir também verduras, né? Isso é fundamental dentro do processo de emagrecimento. E para quem, né, faz o consumo de proteína de origem animal, tem que ser uma proteína magra, porque se for uma proteína que contém a gordura, a concentração calórica aí se torna um grande problema. Então esse é um aspecto muito importante e relevante. Avalie o índice glicêmico do alimento e também o percentual calórico desse alimento, considerando a quantidade de gordura que ele tem. Se eu for pegar, por exemplo, as castanhas, o índice glicêmico dela é baixíssimo, mas o potencial calórico dela é altíssimo devido à concentração de gordura. Então, esses são aspectos importantes. Sono, expliquei para vocês. Exercício, muito importante. E a questão do padrão da alimentação com índice glicêmico baixo. E para fechar, quero falar mais uma vez. Quando nós fazemos muitas refeições ao dia, nós tendemos a manter o nosso nível de insulina mais alto. Então, uma das coisas que mais reduz o índice, né, de insulina circulando na corrente sanguínea é fazer menos refeições ao dia. E aí, no caso, o que as pessoas fazem? Ao invés delas diminuírem o número de refeições, elas entendem que elas precisam tirar o carboidrato. Porém, o carboidrato é a base para a produção de energia do nosso organismo. Meus pacientes emagrecem sem eu retirar carboidrato. Então, não é necessário fazer dietas low carb, no carb, não. Se você controlar muito bem o índice glicêmico e diminuir a frequência de refeições dessas pessoas, você também vai conseguir manter um nível de insulina bem mais baixo. Eu já disse de uma pesquisa que foi feita na República Tcheca, mostrei outro dia aqui no Today, mandei depois no grupo, né, lá do nosso grupo VIP, e essa pesquisa mostra que comer 2 vezes ao dia ajuda muito a reduzir, né, o nível de insulina circulando na corrente sanguínea. Isso diminui a resistência insulínica. Então, comer menos vezes também é algo muito favorável para quem quer emagrecer. Então, falei algumas coisas aqui de como tentar sair do platô. Para quem ainda não começou o processo de emagrecimento, seguindo isso, eu tenho certeza que vai deslanchar. E talvez foi seu caso, seu parecido com o da Ilunai, com o da do Ciné Tobias, né, que já emagreceram aí uma média de 12 quilos. Né? Então, veja, resultado tem para todos. Mas 2 coisas são importantes dentro do processo. Primeiro, o conhecimento, saber o que fazer. Segundo, fazer o que tem que ser feito. Né? Então, é só isso. E a coisa funciona, tá bom? Bom, foi muito bom conversar com vocês hoje no Today. Infelizmente, não consegui. As 2 pessoas que eu chamei para participar, não consegui falar com elas. Vi que chegou milhões de perguntas aqui, mas gostei dessas perguntas aí. 2 pessoas falando do platô do emagrecimento, que já emagreceram e tiveram dificuldade, né, para conseguir, estão com dificuldade para conseguir seguir adiante e emagrecer mais. Mas eu tenho certeza que você entendendo esse processo, você vai conseguir emagrecer. A Simone escreveu assim, eu parei de emagrecer graças a Deus, né? Tudo vai depender, né? Se farinha branca faz mal, Luciana pergunta aqui, tenho distensão abdominal, será que a integral melhora isso? Provavelmente sim, né? Mas é isso aí, né? Olha só, a Dalbo Rodrigues diz assim, ó, seguindo o doutor, me livrei da diabetes. Muito bom. Fico feliz. Essas coisas me deixam até emocionado, né? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Today de hoje. Se você gostou e sabe de alguém que quer emagrecer, precisa emagrecer, compartilhe essas informações. Eu vou salvar a live sim, né? Depois vocês podem assistir e fazer as anotações, entender direitinho como que a coisa funciona. A Lihé diz assim, é um arroz integral com jurubeba. Tranquilo, jurubeba é uma fruta, então pode consumir. É rico em fibra também, tá bom? Pessoal, recado importante, né? Hoje é quinta-feira. E sendo quinta-feira, nós temos Today às 20 horas. E no Today,
Oh, chutei. Saúde em pauta, tô doidão. Hoje é quinta-feira e nós temos Saúde em Pauta às 20 horas. E no Saúde em Pauta de hoje, eu vou estar recebendo uma pessoa para a gente conversar sobre gastrite. É, gastrite. Uma reclamação muito constante. Uma reclamação muito constante das pessoas. E essa pessoa vai contar para nós como que ela conseguiu melhorar da gastrite, o que que ela fez para melhorar da gastrite sem o uso da medicação, né? Porque ela usou medicação e não estava resolvendo. Mudou o padrão de comportamento dela e resolveu o problema da gastrite. Então hoje nós vamos conversar sobre gastrite no Saúde em Pauta. E vocês são os meus convidados especiais. Convide também outras pessoas para a gente poder falar sobre esse assunto. Tenho certeza que eles serão muito beneficiados pelo bate-papo que eu vou ter hoje à noite, tá bom? Um abraço para todos vocês, um ótimo dia, que Deus abençoe e vamos continuar aí, orando pelas pessoas que estão infectadas pelo vírus, orando para que Deus realmente nos dê uma saída dessa situação e essas vacinas que foram pouco testadas realmente cumpram o seu papel e não tragam nenhum tipo de prejuízo, dano para nós, tá bom? Um grande abraço a todos. Nos vemos às 20 horas no Saúde em Pauta, no YouTube, tá? YouTube. Compartilhe então com as pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, é só você se inscrever no canal Dr. Ricardo Vargas, tá bom? Aguardo você 20 horas. Um grande abraço. Tchau, tchau.